pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um livro que é muito profundo e que toda vez que a gente lê, que a gente se aprofunda nele, a gente entende mais sobre nós mesmos e sobre o mundo. É um livro Bhagavad Gita, livro sagrado da tradição hindu. Não se sabe ao certo quem escreveu, nem quando foi escrito. O que a gente pode falar sobre o Bhagavad Gita é que é o poema épico belíssimo dessa tradição que eu falei, a tradição hindu, e que antigamente, antes de ser sido compilado, né, e transformado em livro, ele fazia parte de uma tradição oral, era passado de pai para filho, de mestre a discípulo, e faz parte, ele foi inserido dentro do Mahabharata, que também é um livro sagrado da tradição hindu, que vai contar mais ou menos a história da Índia, da formação da Índia, dos povos que viviam lá antes da Índia, né? É encarado como um mito, né? Um livro sagrado. Por quê? Porque tem muitas formas da gente ler, tem muitas chaves para a gente ler. Qualquer uma dessas chaves que a gente usar, seja histórica, seja cosmológica, seja para entender a história da Índia, seja para entender seus símbolos, seus deuses, a gente sempre vai tirar um aprendizado muito grande sobre a vida. É daqueles livros fininhos que a gente lê uma vez, depois de 10 anos a gente lê de novo, depois de 20 anos a gente lê de novo. E a gente pode só ler esse livro a vida inteira, que a gente vai sempre aprender mais e mais e mais. E uma das coisas que se recomenda, que grandes sábios nos recomendam, a gente lê esse livro pela chave psicológica, que significa entender que todos esses elementos que acontecem aqui estão se referindo a algo que está acontecendo dentro de nós, ou seja, Bhagavad Gita, né, a canção do mestre, significa a canção do mestre, está falando de uma guerra interior entre as nossas debilidades e aquilo que nos faz ser melhores. Bom, eu vou falar um pouco dessa edição que eu li aqui e de algumas edições que eu recomendo, e depois vou fazer aí uma síntese dessa história, que vai ser muito difícil porque realmente é um livro que não tem como esgotar. Bom, essa edição aqui da Martin Claret, eu gosto dela, porque eu acho mais fácil de entender o texto. E um ponto que eu preciso comentar com vocês é que é um texto que é feito de forma poética, né? É um poema épico, muito belo, e que a nossa dificuldade em entender isso aqui é porque muitas dessas ideias que ele vai tratar aqui parecem que não fazem mais muito sentido no momento histórico que nós estamos vivendo. A gente perdeu muito essa capacidade de entender e viver as ideias que o Bhagavad Gita está trazendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a entender, começa a perceber na nossa própria vida isso que o Krishna vai ensinar aqui para o Arjuna, a gente começa a perceber que tem um valor atemporal essas ideias aqui. Eu vou colocar na descrição daqui do vídeo algumas edições que eu indico para vocês. Eu indico essa da Martin Claret, tem outras também da Pensamento e da Kiron, que eu acho que são muito boas. Como eu comentei com vocês, Bhagavad Gita está querendo falar, significa a canção do mestre, a canção do Senhor. Ou seja, é um livro para a gente entender muito mais com o coração do que propriamente racionalizar. Mas como a gente perdeu muito essa capacidade de entender a vida com o coração, e quando eu falo isso eu não estou falando assim necessariamente com as emoções, mas um aspecto mais intuitivo, entender a vida com um aspecto mais intuitivo, acaba ficando difícil para nós entender alguns símbolos que estão aqui, alguns ensinamentos que o Krishna vai trazer aqui. Por isso que muitas vezes a gente acaba recorrendo aos comentários. Mas eu recomendo que a gente vá tentando realmente entender com o coração. Da primeira vez a gente entende pouco, a segunda entende um pouquinho mais, e à medida que formos vivendo e aprendendo com as nossas próprias experiências, o nosso coração vai se abrindo. Então, tentando trazer um pouco uma síntese da história que a gente vai encontrar aqui. Ainda no Mahabharata, tem um momento em que existe uma cidade chamada Hastinapura, e essa cidade é a cidade dos elefantes, significa Hastinapura, a cidade dos elefantes. Essa cidade, ela tem um grupo, uma família que deveria governar por direito e por serem mais nobres, que são os Pandavas. Então eles herdaram o reino de Hastinapura e ao mesmo tempo eles são muito nobres, muito justos, muito generosos. São os Pandavas. E eles têm familiares que são mais complexos, mais agressivos, mais cegos diante da vida, que são os Kauravas.
Só que por uma aposta aí que eles fizeram, por algumas circunstâncias do destino, que ainda estão lá no Mahabharata, acaba que os Pandavas perdem uma aposta para os Kauravas e são expulsos de Hastinapura. E só podem retornar depois, se eu não me engano, de 11 anos ou 12 anos. Eu não tenho tanta certeza aqui, ó, eu esqueci essa informação. E aí eles ficam realmente exilados e durante esse tempo, quem governa a cidade são os Kauravas. E os Kauravas, eles levam muita violência, muita injustiça, muita ganância, muita corrupção para essa cidade. Depois desse tempo de exílio, os Pandavas resolvem voltar para Hastinapura e tomar aquilo que eles têm de direito. Só que para isso eles precisam fazer uma guerra contra esses Kauravas, que, como eu falei para vocês, são familiares deles, são primos, jogavam bola com eles. Tô brincando, tá, gente? Mas todo mundo se conhece, né, desde a infância. Mas os Pandavas, eles precisam, né, entrar nessa guerra para poder retomar o poder de Hastinapura, e não só por eles, mas para levar novamente justiça e ética para aquela cidade, né? E os Kauravas não querem, obviamente, eles não querem sair do poder. Então eles precisam realmente entrar nessa guerra. E aqui começa o Bhagavad Gita. É o momento em que os Pandavas e os Kauravas, eles estão no campo dos Kurus, né, para entrar em guerra e ver quem é que vai dominar Hastinapura. Só que aí um dos príncipes Pandavas, o Arjuna, ele olha para o exército dos Kauravas e reconhece todas aquelas pessoas. E ele não quer entrar nessa guerra. Ele fala, não, eu não acho que eu tenho que entrar nessa guerra, porque são meus parentes, né? Eu brincava com eles quando era criança, eu conheço todos, conheço a família de todos, tenho muito carinho por eles, como é que eu vou entrar nessa guerra? Mesmo que eu vença essa guerra, eu vou me sentir infeliz pro resto da vida, porque eu vou estar lá no poder dessa cidade, mas a custa de quê? A custa de ter matado pessoas que eu convivi, que eu tenho um carinho, que eu tenho afeto. É nesse momento que entra o Krishna, que era o mestre do Arjuna, né? E que ele começa a aconselhar o Arjuna. Então todo o livro do Bhagavad Gita vai ser os ensinamentos do Krishna para o Arjuna, para que ele perceba que é importante sim ele fazer essa guerra, não só em nome dele mesmo e dos Pandavas, mas também em nome de Hastinapura. Bom, agora eu vou explicar um pouco quais são os ensinamentos que o Krishna vai dizer para o Arjuna para convencê-lo, para que ele perceba a importância dessa guerra, né, dele entrar nessa guerra. E explicar um pouco os símbolos, né, por trás dessa história. Bom, como eu falei, o nome da cidade é Hastinapura, cidade dos elefantes. O elefante, nessa tradição, como um símbolo, está muito ligado à questão da sabedoria, no sentido que o elefante ele tem olhos pequenos, porque ele tem uma vida interior muito grande, tem ouvidos grandes, porque escuta muito a vida, escuta muito os demais, tem a boca pequena porque fala pouco, só fala quando é importante, quando é necessário. Ou seja, tá falando aí da conquista da sabedoria, da conquista dentro de nós de um estado de consciência mais elevado. Então a guerra do Bhagavad Gita é uma guerra interior para conquistar o nosso melhor, conquistar a sabedoria, conquistar a Hastinapura, conquistar esse estado de consciência. Os Pandavas, eles seriam, como eu falei para vocês, aqueles que são mais nobres, aqueles que têm o direito por reinar Hastinapura. Dentro de nós seriam as nossas virtudes, aquilo que faz com que a gente seja mais bondoso, mais justo, mais generoso, enquanto que os Kauravas, eles são aquilo que nós são mais instintivos, mais grosseiros, mais egoístas. Então, a guerra é nossas virtudes, aquilo que nós temos de melhor, contra aquilo que nós temos de pior, para que a gente chegue ao nosso melhor, nossa melhor versão, a sabedoria. Por que que o Arjuna ele tem tanta dificuldade, né? Porque se a gente for falar assim de uma forma... Se a gente for conversar aqui, a gente vai dizer assim, é óbvio que eu quero que minha bondade, minha generosidade, meu amor vença o meu egoísmo, vença a minha mesquinharia, vença a minha preguiça, é óbvio? Então por que que a Arjuna fica com tanta dificuldade de lutar contra os Kauravas? E aí eu lembro a vocês, né, que os Kauravas, ele reconhece os Kauravas, né, ele tem os Kauravas como familiares, né, como amigos, como pessoas que ele jogava bola, que ele conhece, que ele tem afeto. Se a gente for trazer pra gente, é como se a gente dissesse assim, poxa, mas a preguiça sempre me acompanhou desde pequenininha, eu sempre fui assim,
Eu não acho que tem nada demais nela. Ou, eu sempre fui uma pessoa muito de falar a verdade, doa quem doer, e agora eu não vou mudar, mesmo que isso seja negativo, mesmo que eu machuque as pessoas dessa forma, eu não vou mudar por causa disso, porque eu sempre fui assim e você para sempre assim. Então não tem problema. Então quando a Juna, né, ele olha para esses elementos dos Kuravas, que são os nossos defeitos, e não quer lutar contra eles, é quando a gente faz a mesma coisa dentro de nós, de aceitar a nossa preguicinha, aceitar a nossa mesquinharia, aceitar a nossa indisciplina, a nossa crítica, o nosso egoísmo, etc, 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 porque estamos muito familiarizados com eles, inclusive nem sabemos o que seríamos se não tivéssemos esses defeitinhos, né? Como se eles fizessem realmente parte de nós, e tudo bem eles estarem ali, não tem problema, né? Se eu deixar de ser uma pessoa preguiçosa, quem eu vou ser? Não, ela sempre me acompanhou. Então esse é o ponto da dificuldade de Arjuna, de lutar contra os seus defeitos, né? Contra os Kuravas. Mas aí, o Krishna, que é o mestre de Arjuna, ele vai dizer vários ensinamentos muito profundos, muito belos, durante todo o livro, para que o Arjuna, no final do livro, finalmente se convença a lutar contra os seus defeitos. Então percebam aí que a gente tem muita dificuldade de levantar e lutar contra as nossas dificuldades, né? É que a gente tem que ser muito cruéis conosco mesmo, né? E falar assim, não, eu não posso, tenho que ser perfeita. Não é isso. Mas todo dia, pelo menos, tentar um pouco mais, tentar vencer um pouco mais alguma coisa que nos atrapalha, né? Que dificulta a gente dar o nosso melhor. Então não é que a gente tem que ser cruel conosco, mas todo dia, pelo menos, empreender essa guerra, essa batalha, que o Arjuna tá aqui hesitante, né? E que o Krishna vai tentar mostrar para ele a importância, né? Dessa batalha, de realmente tentar vencer os seus defeitos. Então, qual é o ponto, né? Desse começo do Bhagavad Gita? É justamente aqueles momentos, eu gosto muito de falar assim, brincar dizendo assim, sabe aquele momento que a gente acorda no dia, acorda de manhã e o alarme tá lá no horário que a gente precisa acordar, e aí a gente pensa assim, vou botar só mais 15 minutinhos, vou botar o soneca. Bom, algo dentro de nós está dizendo, não, acorde, levante, é importante você acordar essa hora para você fazer suas atividades. E tem outro algo dentro de nós dizendo assim, mas 15 minutinhos não tem problema, você tá tão cansado. Então é exatamente isso, o meu Kurava tá me dizendo, só 15 minutinhos, não tem problema. E o meu Mandava está dizendo, não acorde, é importante você acordar cedo. Quem é que ganha essa batalha? Quem é que vai ganhar? São os Mandavas ou são os Kuravas? É Arjuna ou são os primos deles, que a gente vai chamar aqui de preguicinha, de egoísmo, de mesquinharia, de avareza? Quem é que vai ganhar? De agressividade? Quem é que vai ganhar dentro de nós? E aí, o Krishna, né, que seria assim, dentro de nós a nossa voz mais profunda, a nossa voz do nosso mestre interior, aquilo que dentro de nós está nos dizendo o que é melhor de ser feito, né? Olha, é melhor você tomar essa atitude aqui, você sabe que isso é o correto. Então, Krishna, ele vai dar esses argumentos durante todo o livro. Uns ensinamentos do Krishna aqui que são muito profundos, muito belos, mas vou tentar fazer essa síntese para que vocês realmente comprem um livro e resolvam ler, né? E é daqueles livros, gente, que não adianta a gente ler com pressa. Igual como eu falei para a Arte de Viver do Epíteto, né? Você pode ler em uma sentada, você pode sentar hoje à tarde, hoje à noite e amanhã de manhã e ler rapidinho e pronto. Mas você não vai conseguir perceber a profundidade do que está escrito aqui se você fizer isso. Então é daqueles livros que você realmente também tem que botar na sua cabeceira e ir lendo aos poucos e refletindo sobre o que está escrito. Vou elencar aqui então alguns ensinamentos para ajudar a gente aqui a entender a profundidade desse livro. Sabe? Um dos primeiros ensinamentos do Krishna é que ele vai dizer assim, tudo que é não morre. Então, o que morre é porque não é. Ou seja, nunca foi, né? Ou seja, o Arjuna não tinha que ter medo de entrar nessa guerra, porque aquilo que fosse morrer é porque não era de verdade. Porque aquilo que é de verdade nunca morre. Percebam a profundidade disso. Ele está querendo dizer assim, se a minha preguiça, ela um dia morrer, ela deixar de ser, significa que é porque eu não sou a preguiça, eu sou uma outra coisa, mas eu me identifiquei com aquilo ali. E não é assim que a gente percebe mesmo, às vezes a gente
tinha alguma característica que depois mudou na nossa vida. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que falam assim, antes eu era muito envergonhado, hoje eu já consigo falar mais desenvolto, já consigo... Ou seja, é porque você não era de fato envergonhado, aquilo ali era só um momento da sua vida, foi algo que você conseguiu superar. Então, tudo que em nós a gente consegue superar é porque não é nosso de verdade, é só uma característica que a gente precisa aprender, a gente precisa superar, é algo que às vezes está lá na nossa ignorância sobre quem nós somos, às vezes a gente aprendeu com o mundo, aprendeu com outras pessoas e ficou impregnado na nossa personalidade e a gente se confunde e acha que nós somos daquele jeito mesmo, mas à medida que vamos superando, vamos percebendo que não necessariamente somos preguiçosos, somos mentirosos, somos egoístas, somos mesquinhos. Não, às vezes é só uma coisa ali que precisa ser refinada, precisa ser superada. E ao mesmo tempo, o Krishna está nos ensinando aqui que existe algo em nós, né, que é mais profundo, mais eterno. Ele está falando sobre uma alma eterna, algo atemporal, ou seja, que a nossa essência como seres humanos, né, é algo para além de uma personalidade que um dia vai morrer. É algo mais profundo, mais eterno. O que em mim vai durar mais? Será que não algum elemento meu de amor, de generosidade pelas pessoas? E não necessariamente um momento que eu estou vivendo difícil e que naquele momento eu me tornei uma pessoa mais raivosa, às vezes mais egoísta, mas eu percebo que aquilo ali passa, porque de fato eu não sou aquela pessoa. Em quantos momentos da vida a gente faz isso, né? A gente para perceber, nossa, naquela fase eu estava tão assim, ainda bem que passou, ainda bem que eu aprendi, ainda bem que eu superei. Então, ir percebendo na vida aquilo que de fato nós somos e que está sempre conosco. E aquelas coisas que, às vezes, precisamos passar, precisamos superar, que são muito momentâneas, são muito circunstanciais. Perceber que o que nós somos, se identificar com aquilo que é mais atemporal em nós, aquilo que está sempre conosco. O ensinamento de Krishna é a reencarnação. Ele fala que tudo na vida é cíclico, assim como o amanhã e a noite, né? E no outro dia o dia amanhece novamente. Assim como a minha energia, eu tô cansada e depois eu descanso e ela se renova, a nossa vida também seria assim, seria o ciclo de reencarnações. Ou seja, a Jamila, ela vai morrer, mas ela vai reencarnar de uma outra forma para viver outras experiências. Um outro grande ensinamento do Krishna aqui é sobre o karma e o dharma. O Krishna vai ensinar para o Arjuna que tudo na vida tem um dharma, tem um sentido profundo, que é voltar a uma unidade, voltar a uma essência, voltar àquilo que é o seu melhor. Ou seja, nós caminhamos para a vida nessa direção, isso seria o nosso Dharma. E o karma é quando a gente não percebe aquilo que precisamos aprender naquela experiência, precisamos viver, e a gente se desvia daquilo. Por exemplo, se eu preciso ser uma pessoa saudável, para que a vida cresça, evolua, para que todas as experiências que eu preciso ter, eu possa tê-las de fato da melhor forma possível. Mas aí eu não cuido da minha saúde. E aí o que vai acontecer? Eu vou gerar um karma, porque eu estou me desviando daquilo que eu deveria estar fazendo. E aí esse karma é uma forma da vida me mostrar, olha, você está equivocado, esse caminho que você está indo é equivocado. E é uma forma pedagógica da vida nos mostrar que nós estamos equivocados. Eu queria terminar falando para vocês sobre o quanto é bonito quando o Krishna começa a falar sobre a essência de todas as coisas. E aí é aquele momento da música do Raul Seixas, né? Que ele fala, eu sou a luz das estrelas, eu sou a luz do luar. Ou seja, ele vai falar que tudo tem uma essência, tudo tem uma essência divina, tudo tem uma chispa, inclusive nós, seres humanos. E que essa chispa, essa essência divina, nesse caso, é o Krishna, né? Ele está se identificando, está mostrando para o Arjuna, para ele olhar para a essência das coisas. E para que a gente olhe também para o melhor de nós, o melhor de todas as pessoas, o melhor da vida. E é muito bonito esse momento, né? Tem muitos outros ensinamentos nesse livro, é um livro muito profundo, a gente ficaria muitas e muitas horas conversando sobre ele aqui. E vale muito a pena, como eu falei para vocês, ler, reler. Tem muitos desses ensinamentos de Krishna que em alguns momentos da vida a gente não vai entender nada que ele está falando, mas quando a gente começa a amadurecer e começa a refletir sobre a nossa vida, a gente vai ver que tem todo sentido. Por exemplo, essa questão de perceber a essência de todas as coisas.
Percebam que quando eu só consigo me relacionar com as outras pessoas de forma madura, profunda, amorosa, quando eu começo a enxergar que aquela pessoa tem tal virtude, que aquela pessoa é de tal forma, e eu começo a respeitar aquela pessoa como um outro ser humano, e não como se eu tivesse a posse dela, ou como se ela estivesse querendo me agredir com os seus defeitos, ou como se ela tivesse que ter as mesmas opiniões que eu. Não, quando eu começo a enxergar ela como um outro ser humano que também tem a sua própria existência, sua própria essência, eu começo a respeitar mais, conviver, amar. Então, de fato, esses ensinamentos que o Krishna está dando para o Arjuna, para que o Arjuna entre em guerra contra os seus defeitos, eles são muito profundos, muito belos, e que na nossa jornada humana a gente vai aprendendo a enxergar a vida dessa forma e vai percebendo que de fato tem muito valor, que é um livro que foi escrito há muitos anos atrás, e que é de uma tradição que muitas vezes a gente não tem tanto contato assim, mas que tem ensinamentos muito válidos para a nossa vida agora e que provavelmente vai ter para o resto da vida de qualquer ser humano, porque todos nós queremos ser mais justos, mais bondosos, mais generosos, todos nós sabemos que temos que ter essa guerra interior para que a gente possa vencer nossas limitações, nossas dificuldades, nossos defeitos, porque se não for assim, a gente vai ficar estagnado na vida, não vai conseguir se realizar, não vai conseguir encontrar nossa felicidade e não vai conseguir contribuir para que o mundo seja melhor. É isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês sobre esse livro maravilhoso que é o Bhagavad Gita. Eu sei que eu falei pouquinho, mas é mais para vocês ficarem com esse gosto de quero mais. Eu realmente falei pouquinho mesmo, porque é um livro inesgotável. E eu vou colocar, como eu falei para vocês, todas as indicações aqui embaixo. Vou ficar aguardando para a gente continuar conversando, eu sempre fico aguardando para a gente continuar conversando sobre esse livro maravilhoso aqui nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou algo que vocês queiram acrescentar. E não esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar com os amigos de vocês, porque se vocês gostaram desse conteúdo que eu trouxe, desses livros atemporais, o YouTube precisa saber que vocês gostaram para que ele possa continuar entregando, para que ele possa chegar em mais pessoas. Não esqueçam de conferir o meu Apoia-se, se vocês estão interessados em ganhar algumas recompensas em relação a esse trabalho que eu faço. Também de conferir minhas artes autorais no meu Instagram e no meu site, os links estão todos aqui embaixo. E se vocês adquirirem um livro ou os livros pelo link da Amazon, que eu vou colocar aqui embaixo também, vocês continuam apoiando o meu trabalho. Muito obrigada e até os próximos vídeos.